Oi, turma. Bom dia. Todos tranquilos? Todos bem? Meu nome é Sandro Costa e nessa aula de hoje nós vamos mostrar para vocês a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG, de uma progressão geométrica. Muito bem, vamos começar. Olha só. Vamos imaginar que você pega, por exemplo, o número 3. E você vai adicionando o número 3 infinitas vezes. 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, e vai somando infinitamente o número 3. É claro que essa soma vai ficar infinitamente grande. Ou seja, a soma infinita não existe, ela estoura, né? Ela fica infinitamente grande. Antigamente, a turma pensava que se você somasse infinitos números positivos, essa soma sempre estourava, sempre dava mais infinito. Mas, para surpresa de muita gente, verificou-se que em alguns casos é possível você somar infinitos números positivos, no entanto, o resultado dá um número finito. Impressionante, né? Mas realmente isso pode acontecer. E quando nós temos as PGs, não são todas as PGs, algumas, essa soma infinita dá um resultado finito. E existe uma fórmula para calcular esse resultado, que é o que nós vamos mostrar agora. Então, olha bem. Imagina que eu tenho uma PG A1, A2, A3 e assim por diante. Eu vou indicar por S com 8 deitado como sendo a soma infinita. Então, esse S com 8 deitado aqui, a gente lê assim, soma infinita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais... Vou somar infinitos elementos. Então, em alguns casos, não são todos, essa soma, embora tenha infinitos elementos, o resultado é finito. E a fórmula para calcular esse resultado é essa daqui, olha. É o A1 dividido por 1 menos a razão Q. Agora veja bem, essa soma infinita, ela não serve para qualquer tipo de PG. A PG tem que ser especial. A razão Q da PG tem que satisfazer a seguinte condição. Menos 1 menor que a razão Q, menor que 1. Então, para essa soma infinita existir, a razão Q tem que ficar entre o menos 1 e o número 1. Se a razão Q for, por exemplo, 0,4, a razão Q vale menos 0,2. Está entre menos 1 e 1. Então, a soma infinita é dada por essa fórmula. Mas e se a razão Q não estiver nesse intervalo entre menos 1 e 1? Por exemplo, a razão Q vale 3, ou a razão Q vale 4. Nesse caso, a soma infinita não vai existir. Então, cuidado, vamos anotar. Aliás, tudo que eu escrever nesse quadro, você anota no seu caderno para você ter um material de consulta depois, né? Então, cuidado. Se essa condição do Q estar entre menos 1 e 1, se a condição
do que ficar nesse intervalo entre menos 1 e 1. Se essa condição não ocorrer, a minha soma infinita, ela não vai existir, ok? Por exemplo, vamos pegar essa PG aqui. Vamos começar listando quem é o A1 e quem é a razão Q. O A1, muito simples, né? O primeiro termo vale 5. E a razão Q é o número que eu tenho que multiplicar para ter os outros termos da PG. De 5 para chegar até 10, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2, né? Então, 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Vezes 2, 40. E assim por diante. Então, a razão aqui, nesse caso, vale 2. Pergunta. A razão, o número 2, está nesse intervalo entre menos 1 e 1? Não, está fora desse intervalo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Para simplificar, vamos dar um nome para essa condição. Eu vou chamar ela, por exemplo, de asterisco, tá? Então, essa condição asterisco, que é o que ficar entre menos 1 e 1, ela não ocorreu, né? Então, a condição asterisco não ocorreu. Logo, bom, se a minha razão Q está fora do intervalo entre menos 1 e 1, a minha soma infinita não vai existir. Vamos raciocinar um pouquinho? Imagine que você adicione 5 mais 10 mais 20 mais 40 mais 80 mais 160 mais 320. Olha, essa soma ela vai ficando infinitamente grande. Então, não tem jeito de calcular o valor dela, né? Essa é uma das somas que estoura realmente, né? Então, nesse caso, a minha soma infinita não vai existir. No entanto, essa aula agora não vai dar tempo. Vejam os próximos vídeos. Tchan, 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 tchan. Não percam os próximos vídeos de progressão geométrica, que a gente vai mostrar alguns casos desse, onde essa soma, embora tenha infinitos elementos, o resultado será finito. Surpreendentemente, isso pode acontecer. Então, se por acaso a razão Q estiver nesse intervalo entre menos 1 e 1, a soma infinita é dada por essa fórmula. Essa fórmula vocês vão ter que decorar se você for fazer alguma prova de PG, ou vai fazer um Enem, ou vai fazer um vestibular ou um concurso público. Para decorar, o que você tem que fazer? Escrever 7 vezes, ou numa folha sulfite, ou numa folha de caderno, tá certo? Então, isso vai ajudar vocês a decorar a fórmula. Bom, por essa aula, eu queria só dar essa fórmula para vocês e mostrar quando que ela funciona. Nos próximos vídeos, eu vou dar mais exemplos para ajudar vocês a fixar essa teoria. Tudo bem? Então, por essa aula, é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!